Nessa aula aqui nós vamos falar sobre a maior alavanca na persuasão, tá? Em outras palavras, qual é o elemento que quando você coloca energia nele, ele te dá um poder de persuasão exponencial, né? Que ele vai aumentar drasticamente a sua chance de vender na maior escala possível o seu produto, tá? Então é a maior alavanca na persuasão da sua mensagem de vendas. E esse conteúdo aqui ele é baseado nos princípios do Gerben Svenga. E para a gente falar sobre ele, sobre esse marketing, a gente precisa entender primeiro alguns pontos. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que o Gerben Svenga sempre diz, que você precisa pensar como um peixe e não como um pescador. Em outras palavras, o Gerben Svenga está dizendo que você precisa pensar com a cabeça do cliente e não com a sua cabeça de copywriter, né? Não pensando naquilo que você acha que é melhor, mas sim entendendo como o seu cliente pensa. Por quê? Porque quando você descobre como o seu cliente pensa, você descobre quais são as objeções que o seu cliente carrega. Tá? O Gerben Svenga ele traz 5 objeções universais. Eu não vou falar sobre elas aqui. Se você quiser ver a aula completa dele, eu vou deixar o link no final. Mas o que você precisa entender antes da gente partir direto para falar sobre a maior alavanca da persuasão é entender a equação da persuasão do Gerben Svenga, que é uma equação de 4 etapas. O primeiro ponto é expor, a primeira alavanca é expor o problema que o seu prospect está enfrentando, né? Seja excesso de peso, falta de dinheiro, dentes feios, não importa. Todo mundo tem um monte de problema para resolver e você pode fazer uma promessa de solução e ajudar essa pessoa a solucionar esse problema e ganhar um pouco de dinheiro em troca. Então, uma vez que você identifica ali, expõe o problema que o seu prospect está passando, você faz uma promessa de solução desse problema. Essa promessa tem que ser uma promessa específica, tá? E logo em seguida, a próxima alavanca da sua mensagem de vendas é a prova. E a prova, ela é a maior alavanca da persuasão, que é o tema da nossa aula. Então a prova é a maior alavanca da persuasão. E aí em seguida tem a proposta. Eu não vou falar sobre essas 4 etapas aqui. Se você quiser, você pode assistir a aula completa do próprio Ben Svenga falando sobre. Mas você precisa ter em mente que a prova é o seu elemento mais forte. E eu vou te ensinar como o Gerben Svenga utilizava o elemento de prova para vender em alta escala, tá? O primeiro ponto que a gente vai trazer aqui é que qualquer um consegue fazer uma promessa. Tá? Quando a gente olha lá a equação da persuasão, a segunda alavanca, que é uma alavanca forte, que precisa ter na sua mensagem de vendas, é a promessa. Só que no mundo de hoje existem muitas promessas, centenas de milhares de promessas circulando e gerando impacto nas pessoas diariamente. Então qualquer um pode fazer uma promessa. Só que poucos podem apresentar uma prova inquestionável de que essa promessa é uma promessa real, né? De que você consegue solucionar o problema daquele cliente. E é por isso que na disputa entre emoção e razão, a razão tem um maior peso, diferente do que muitos dizem por aí, de que vendas é tocar na emoção da pessoa, deixar a pessoa emocionada. Isso pode até ter alguma relevância, você precisa mexer na emoção, mas o principal de tudo é a razão. Se a pessoa não acreditar que o que você está apresentando é real, que isso pode resolver o problema dela, ela não vai passar o cartão de crédito dela, tá? Por mais emocionada que ela esteja, ela não vai passar o cartão de crédito se ela não acreditar que aquilo ali é real. E essa parte de acreditar é a parte racional, tá? Então, eu vou trazer um ponto aqui curioso que o Gerben Svenga fala, que promessas exageradas prejudicam. Tá? O que ele quer dizer com isso? As pessoas sempre vão fugir de 2 coisas. A primeira, do exagero, e a segunda, de mensagem de vendas. Ninguém entra no celular, abre a rede social, buscando comprar alguma coisa. A pessoa entra para se distrair, a fim de entretenimento. E quando você vem com uma mensagem de exagero, automaticamente a pessoa associa isso a uma mensagem de vendas. Quando você chega fazendo promessas milagrosas, a pessoa já associa, vai ter uma mensagem de vendas aqui. E pior, vai ser uma mensagem de vendas possivelmente fraudulenta, né? Então, as promessas exageradas
elas acabam prejudicando. E é por isso que quando você faz uma promessa, especialmente quando você faz uma promessa forte, você precisa entender do marketing, o elemento de prova. Você precisa saber usar a sua maior alavanca de persuasão, que é a prova, tá? E a gente vai aprender isso agora. Então vamos lá, o Gerbes-Wenger, ele deixa bem claro, sem acreditar, ninguém compra, tá? A razão é o principal fator. Quanto maior for a crença da pessoa na sua mensagem de vendas, maior vai ser a resposta, ou seja, maior vai ser a escala que você vai conseguir. Faça da prova convincente o alfa e o ômega da sua publicidade. O que isso quer dizer? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra. Então, Bencivenga quer dizer que ele diz para você usar a prova convincente do início da sua mensagem de vendas até o final da sua mensagem de vendas, não só nos blocos específicos, não só na tese de marketing. Coloque prova do início ao fim da sua publicidade. E por fim, anúncios mais fortes acumulam camada após camada de prova. Não use apenas um elemento. Use o máximo possível de elementos de prova que você conseguir, tá? E é sobre eles que a gente vai falar agora. Os maiores segredos para construir crença. Então, nós temos aqui 12 elementos de prova que o Bencivenga traz para você utilizar na sua mensagem de vendas e construir crença no seu prospect, tá? Para que ele compre de você. Eu quero trazer a sua atenção para uma coisa aqui, antes de falar sobre os elementos, que é sobre essa questão da crença. A maneira mais inteligente de você construir a sua mensagem de vendas é em cima de uma crença que já existe, tá? Ou seja, criar uma crença nas pessoas é muito difícil. Então é mais fácil você convencê-las de algo que elas já acreditam. Eu vou dar um exemplo. Se as pessoas querem comprar iPhone, é mais fácil você convencê-las de comprar o seu iPhone, porque você tem o melhor preço, o seu iPhone é o mais tecnológico, a sua oferta é melhor, do que você tentar convencer ela de comprar um Samsung. Tá? Por quê? Porque elas não acreditam que Samsung seja uma boa escolha, elas já têm essa crença. Não sei se foi um bom exemplo, mas eu acredito que dá para ilustrar bem. Então eu vou dar um outro exemplo. Se as pessoas estão acreditando que o Ozempic emagrece, é mais fácil vender para as pessoas algo correlacionado ao Ozempic. Por quê? Porque elas já acreditam nisso. Essa crença já está construída. É mais fácil você convencê-las de que o seu produto que tem relação com o Ozempic é a melhor solução. Tá? Ao invés de você convencê-las de qualquer outra solução que não seja o Ozempic. Tá? Que você tenha que construir uma crença do zero. Aqui eu só estou dando um exemplo. Mas lembra sempre disso. Mexer com a crença das pessoas é algo difícil. Tá? É algo difícil. Construir crença é algo difícil. Então, por isso, você tem que sempre usar uma crença que a pessoa já tem. Sempre quando você vai entrar em qualquer mercado, parta de uma crença que o seu prospect já possui. Tá bom? E aí, em cima dessa crença maior, você vai construir a crença de que o seu produto é o melhor, de que a solução que você está oferecendo é a melhor. Essa parte é um pouco confusa, mas eu acredito que deu para você entender. Tá, vamos falar então dos elementos da construção de crença. O primeiro elemento é a demonstração. Tá? Essa demonstração é autoexplicativo. Então, se você está vendendo um sabão em pó de limpar roupa, de remover mancha, você vai demonstrar ali, utilizando o sabão em pó e mostrando que removeu a mancha. Então, é uma demonstração. Basicamente isso. O segundo elemento é a garantia criativa. Por base, você tem que ter a garantia na sua mensagem de vendas, tá? Sempre você precisa dar uma garantia. Se a pessoa vai comprar online, ela tem por direito a garantia de 7 dias. Só que esse tipo de garantia já está batido, as pessoas já sabem que vão ter alguma garantia. Então, a garantia criativa, ela traz esse ar de novidade e aumenta o nível de confiança da pessoa no seu produto. Por exemplo, ao invés de garantir que a pessoa tem um prazo de 7 dias para receber o dinheiro de volta, você pode garantir que se em 7 dias ela não obter um resultado X, você devolve o dinheiro e ainda dá uma quantia a mais. Então, é uma garantia criativa que aumenta o nível de confiabilidade. Tá? Por exemplo, a Domino's Pizza se tornou uma das maiores redes da América de pizzaria, baseado numa garantia criativa. Né? Se eu não me engano, é algo mais ou menos assim. Se a sua pizza não chegar em 30 minutos,
você não precisa pagar por ela. Então, uma garantia criativa. Você pode ver que esse tipo de garantia, ele tem uma promessa embutida nele. Então, a Domino's poderia prometer o seguinte: a sua pizza vai chegar em menos de 30 minutos. Isso seria uma promessa, né? A sua pizza vai chegar em menos de 30 minutos. Mas não, eles usaram uma garantia criativa. Ó, se a sua pizza não chegar em menos de 30 minutos, você não precisa pagar por ela. Tá? Isso aumenta o nível de confiança. O terceiro elemento é o reason why. O reason why tem que ter... É um elemento que você pode abusar dele, que é basicamente dar um motivo pelo qual. Tá? Então, se você vai dar um desconto, o desconto por si só, a pessoa pode duvidar, né? Pode pensar, mas por que você está me dando esse desconto? Se eu te oferecesse, vou te dar um exemplo aqui, se eu te oferecesse um iPhone do ano por R$200, por mais que seja uma oferta irresistível, talvez você desconfie, talvez não. Você vai desconfiar, ninguém vende um iPhone por R$200. Tá bom demais para ser verdade. Mas se eu coloco um reason why, se eu te dou um motivo pelo qual eu estou vendendo o meu iPhone por esse preço, o seu nível de crença aumenta, o seu nível de confiança aumenta. Então eu posso te dizer, ó, esse iPhone aqui eu ganhei de uma ex-namorada e essa mulher me traiu e aí eu tô com raiva e por isso que eu quero vender por R$200 para me livrar desse iPhone logo. Então eu dei um motivo pelo qual eu estou vendendo o iPhone por esse preço. E aí aumentou o nível de crença, né? Ah, tudo bem, então ele tá vendendo por R$200, mas tá com a nota fiscal aqui, ele tá fazendo isso só para se vingar da ex-namorada. Então tornou a oferta mais confiável. O quarto elemento é a especificidade. Bem simples. A especificidade é basicamente o seguinte: ao invés de você apresentar um dado genérico, se você apresenta um dado ou alguma afirmação específica, essa afirmação é mais forte, ela é mais confiável por si só por ser mais específico. Por exemplo, a maioria das mulheres preferem homens carecas. Estou fazendo uma afirmação aleatória, mas se eu disser 82,9% das mulheres disseram que preferem homens carecas. Eu estou trazendo um dado muito mais específico. Por si só, a especificidade traz a sensação de ser algo mais confiável. Tá? E aí você pode usar isso aqui em todos os âmbitos, né? O quinto elemento é o expose. Tá? Esse elemento ele é mais um formato que você vai colocar na sua mensagem de vendas, que é o formato de expor alguma indústria ou algum agente a fim de criar um conflito e apresentar a verdade. Por exemplo, se você condena os grandes bancos, as grandes corporações que estão escondendo a verdade da população, estão dando produtos financeiros ruins para a população investir, né? E que você vai apresentar para ela quais são as ações que eles investem, né? Mas que eles não divulgam. Então, tipo, você está fazendo um expose do sistema que está enganando a população e aí você está expondo isso. Esse formato, ele é um formato muito poderoso porque, primeiro, as pessoas gostam de conflito, elas não gostam de ser confrontadas, né? Mas elas gostam de conflito, isso aumenta o nível de atenção dela na sua mensagem de vendas. E segundo, as pessoas não gostam de ser enganadas. Então, quando você traz o formato de exposição de um sistema que está enganando as pessoas, então se a pessoa, por exemplo, confia, mantém o seu dinheiro nos grandes bancos, nas grandes corretoras, confia nos grandes experts de finança e você bate nesse sistema, nesses agentes e apresenta a verdade, traz um nível de credibilidade maior para sua mensagem. As pessoas vão prestar mais atenção e vão tender a dar credibilidade para o que você está falando, porque você está expondo um sistema que elas confiavam, né? Elas não querem mais ser enganadas por esse sistema. Então esse é um elemento bem poderoso. Outro elemento é a explicação do mecanismo. Isso aqui é bem básico também, né? Ao invés de você fazer uma promessa genérica, você vai colocar um mecanismo na sua promessa e vai explicar o mecanismo. Então, ao invés de você dizer emagreça 20 quilos em um mês, você vai dizer emagreça 20 quilos em um mês através do CrossFit. É um mecanismo por trás que vai fazer a pessoa conseguir emagrecer dessa vez, né? Ele traz essa sensação de novidade. E aí você explica o porquê que o CrossFit vai ser o mecanismo capaz de fazer a pessoa emagrecer, entendeu? Então, por exemplo, ganhar dinheiro na internet, ao invés de falar uma promessa genérica, enriqueça através da internet, enriqueça através do PLR na internet, enriqueça através do low ticket na internet. Então você coloca um mecanismo por trás. Seja um copywriter de 6 dígitos, então você vai colocar um mecanismo por trás da sua promessa. Esse outro aqui, caminho contrário, ele é bem parecido com o expose. Qual que é a diferença?
A diferença é que o caminho contrário, ele não tem essa questão conspiracional, tá? O caminho contrário, basicamente, é você ir contra o senso comum e isso vai aumentar o nível de atenção das pessoas. Vou dar um exemplo. O João Campos, um copywriter, um dos maiores copywriters de resposta direta do Brasil, ele criou uma oferta, uma vez, não me lembro que ano, que basicamente falava assim, se você quer ter dentes brancos, pare de escovar os dentes. Algo nesse sentido. E aí na mensagem de vendas dele, ele basicamente dizia que a pasta de dente comum, ela desgastava os dentes até você chegar na parte interna ali do dente, você machucava essa película aí que a gente tem no dente, essa parte externa, até chegar naquela parte amarela, o que era ruim. E ele apresentava a solução dele, que era o carvão natural, que tinha um índice de corrosão, né, que desgastava bem menos o seu dente do que a pasta de dente. E que o mecanismo dele que fazia o dente ficar branco não era o desgaste do dente, e sim alguns nutrientes que absorvia lá a sujeira, não lembro muito bem, eu não entendo profundo dessa tese aí para falar sobre ela, mas era basicamente isso. Então ele foi no caminho contrário, né? Se você quer ter dentes brancos, pare de escovar os dentes, tá? Você está indo no caminho contrário. É diferente do expose, que você cria ali um contexto conspiracional. Por fim, aqui a gente tem alguns elementos que são mais conhecidos. Abordar o ceticismo, isso aqui você sempre tem que fazer, que é basicamente você dizer para a pessoa, olha, eu sei que pode ser difícil acreditar, eu já caí em vários golpes na internet, já comprei vários produtos que não funcionaram, então talvez você não esteja acreditando e eu te entendo. Eu também não acreditava até que eu vi a prova tal. Então você vai abordar o ceticismo, porque lembra do que foi falado aqui na aula, que o Gerbensvenga traz, que persuasão é você eliminar as objeções. E quando você aborda o ceticismo, você está tirando uma objeção da cabeça da pessoa e trazendo ela à tona. Então a pessoa estava pensando, será que isso é confiável? Será que não é mais uma promessa enganosa? E aí você aborda esse ceticismo dela, você tira da cabeça e traz à tona, você o expõe. E aí, outro elemento, fonte altamente confiável. Isso aqui basicamente é o gatilho da autoridade. É como se o Warren Buffett te recomendasse um boletim informativo para investimentos. Todo investidor vai assinar esse boletim informativo. Por quê? Porque o Warren Buffett é a autoridade máxima. Tá? Outra fonte altamente confiável seria, por exemplo, algum estudo da Universidade de Harvard. Então, a Universidade de Harvard é uma fonte altamente confiável, né? Enfim, é uma fonte que ou vai ser uma autoridade ou uma fonte que tem bastante credibilidade. Testemunho, você já sabe, é outro básico, não pode faltar. São pessoas que já experimentaram do seu produto, da sua solução e testificaram que aquilo é real, que elas obtiveram resultados. A franqueza, que nem sempre é usado, mas é um elemento muito forte, que a franqueza seria basicamente você dizer assim, se o seu produto é um produto de ganhar dinheiro, você não vai ganhar dinheiro da noite pro dia, você não vai ficar milionário da noite pro dia. Nem mesmo na semana que vem, mas então você está sendo franco com a pessoa, né? Ao invés de prometer, lembra mais uma vez do que o Gerbensvenga diz, que promessas exageradas te prejudicam, tá? E quando você é franco, você está reduzindo a agressividade da sua promessa e você não está só falando ao seu favor, você está, entre aspas, falando de um ponto negativo. Você não vai ficar rico da noite pro dia. É um ponto negativo, né? Seria melhor que o seu produto deixasse a pessoa rica da noite pro dia. Mas quando você traz esse ponto negativo, quando você é franco, você aumenta o nível de credibilidade, o nível de crença da pessoa a respeito da sua argumentação. E por fim, a especialização é outro elemento também autoexplicativo. O Gerbensvenga até traz um exemplo, se você tivesse um tumor no cérebro, você não procuraria um clínico geral, você procuraria um neurologista especializado em tumor, né? Por quê? Porque quanto mais especialização, maior a autoridade, tá? E isso aumenta o nível de crença. Então, esses 12 elementos são os 12 elementos que o Gerbensvenga usava para construir crença nas suas mensagens de vendas, tá? E aí eu deixei 2 bônus aqui. Eu vou deixar um drive com algumas peças de marketing do Gary para você analisar. Para acessar, basta clicar no primeiro link da descrição aí, tem um link que vai te direcionar para o Telegram
e lá você vai ter acesso a esse mapa mental, tá bom? Então, se você curtiu esse conteúdo, se inscreve no canal aí e entra no grupo do Telegram para poder ter acesso às peças de marketing de Gerben Svenga.